Seja bem-vindo a mais um Direito na Prática. Em 2019, a Lei da Adoção, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, fez 10 anos. E para debater os desafios e avanços, a FDV realizou um colóquio e hoje você confere a cobertura deste evento com entrevistas dos palestrantes. E mais, você sabe o que é multiparentalidade e quais são as suas consequências possíveis? Acompanhe agora no Direito na Prática. A adoção no Brasil é regida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECRIAD. Mas será que na prática a adoção funciona como a lei determina? O Direito na Prática foi até a FDV conversar com especialistas num colóquio que aconteceu na faculdade. Maiara, você agora na palestra falou uma frasezinha bem bacana que eu queria que você explicasse pra gente. A conta não fecha. Por que a conta não fecha? Patrícia, realmente, a gente discute muito isso hoje, né? Existem tantas pessoas nos cadastros querendo adotar, crianças acolhidas e essa conta não fecha. E a conta não fecha justamente porque, ao meu ver, as ações de destituição do poder familiar, a morosidade do poder judiciário, faz com que essa conta não feche. As crianças estão se tornando inadotadas pela idade, pelo perfil dos pretendentes, em razão da morosidade, em razão do processo de destituição não se finalizar a tempo delas estarem disponíveis dentro do perfil das pessoas que estão no cadastro. E nesse cadastro, a quantidade de pessoas que estão dispostas a adotar é inferior ou superior às crianças aí propícias à adoção? É muito superior. Os cadastros de pessoas disponíveis já aptas a serem adotadas é muito maior do que as crianças disponíveis. A questão é que não bate porque o perfil deles realmente não se encaixa e, ao meu ver, por conta dessa morosidade nas ações de destituição. E na sua opinião, o que tem que ser feito para mudar isso aí? Cumprir os prazos legais que o Estatuto da Criança e Adolescente nos mostra. Cumprir o prazo da destituição do poder familiar, e 120 dias, prorrogável apenas por mais 120, e não perpetuar por anos, como acontece hoje em dia. Para a doutora Bruna Lira, a adoção consentida pode ser uma solução, desde que feita de forma legal e com muita atenção. Professora Bruna, qual a problemática envolvida quando há entrega ou a possibilidade da entrega de um filho, de uma criança que ainda vai nascer? A questão é, esse fator entrega, por ser consentido pela genitora, pelo genitor, a alguém, não é autorizado pela lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe uma certa crítica na figura da adoção consentida, porque ela, em tese, iria violar algo que é muito relevante dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um prévio cadastro de pretendentes à adoção. Então, o sistema hoje, o ordenamento jurídico, ele procura coibir a questão de entregar diretamente uma criança para determinadas pessoas. O processo não pode funcionar assim, é por isso que, infelizmente, a adoção consentida não é vista sob um olhar mais técnico e com bons olhos. E a visão pessoal da senhora sobre essa adoção consentida? A adoção consentida ela pode ser uma solução, ela pode otimizar processos, ela pode evitar algumas falhas até no momento em que esses pretensos pais a adotarem tenham um contato com a criança. Hoje se fala muito na devolução, né, por pais adotivos da criança. Quando a adoção é consentida, vai existir uma regulamentação, eu diria, a partir da vontade das pessoas, quem quer entregar e quem quer receber. É claro que muito cuidado tem que ter em todo esse processo, porque nós não estamos falando de mercadoria, nós estamos falando de criança. Então, a preocupação ela continua existindo. Como não há lei que regulamente a matéria, a proposta é criar uma estrutura, primeiro legislativa, para que isso possa acontecer. Como a senhora disse, essa adoção consentida, ela ultrapassa a questão do cadastro. O cadastro, ele é eficiente hoje no nosso ordenamento? Aí vem também uma opinião que é minha. Eu acredito que hoje o cadastro tem uma série de ineficiências. Porque, primeiro, o cadastro só funciona em cada estado. E não existe uma fila de pretendentes à adoção, existem várias filas. Por quê? Cada pretendente à adoção tem um perfil. E aí vem o maior problema. O pretendente à adoção, que está num momento de angústia, um momento de instabilidade, ele quer saber quando a vez dele chega, ele não tem essa resposta.
Porque existe um dado único, concreto, que não de fato mostra a realidade de cada pretendente. Então são várias filas a partir do perfil de cada pretendente e não só uma fila. Portanto, o cadastro, na minha visão, ele não é tão eficiente como a lei gostaria que fosse. Não saia daí, porque no próximo bloco nós continuamos com a cobertura do colóquio que fala sobre a lei da adoção. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores. Estamos de volta e continuamos falando sobre os desafios e avanços da adoção aqui no Brasil. Mesmo com tantos casos de famílias que enfrentam obstáculos burocráticos para adotar, Gisele, que é mãe por adoção de um casal, conta que não teve dificuldade no processo. Gisele, você que é mãe por adoção, você teve dificuldade no processo da adoção dos seus filhos? Patrícia, não tive dificuldade, porque não tinha fila para eles, né? Eu venho de uma história de adoção tardia de grupo de irmãos. Então, tudo que eu tive que passar foi mesmo o processo de entrega dos documentos, entrevistas, como ocorre com qualquer outro pretendente, né? Mas como se tratava de um perfil muito específico, não havia fila. Então, não foi tão difícil para mim. Então, você foi a exceção, né? Sim. Justamente por isso, né? A procura e a busca por crianças maiores e grupos de irmãos ainda é muito pequena, né? A aceitação desse perfil de criança. Então, nesse caso, eu não tive dificuldades em relação ao processo nem a demora, né? E quem quiser saber da história dela completa, vai lá no nosso canal do YouTube, porque há um tempo atrás a gente fez um programa completinho em que a Gisele contou a história dela todinha. Vai lá! Para o Dr. Igor Santana, nos processos de família, sempre que possível, o consenso pela via extrajudicial é o mais adequado. Dr. Igor, nos processos de família em que o senhor é advogado atuante, tem irmãos, a via judicial é a mais usada ou a extrajudicial? Patrícia, cada dia mais nós buscamos a via extrajudicial. É inegável o conhecimento de todos a sobrecarga que existe hoje no judiciário. Então, sempre a nossa primeira opção é o consenso, e esse consenso pela via extrajudicial. Por óbvio que nem sempre é possível, né? A via extrajudicial não pode ser eleita, por exemplo, quando há interesse de menor envolvido, porque deve haver uma participação do Ministério Público, mas sempre que possível nós buscamos a composição extrajudicial, mesmo quando a outra parte, quem está em litígio com o cliente, também tem advogado. Normalmente nós procuramos contato com o colega advogado, porque a justiça, é o acesso multiportas ao Poder Judiciário. Nós temos não só a via do Poder Judiciário em si, mas a mediação, temos outras formas em que a gente consegue entregar uma solução mais rápida e de uma forma que o cliente fique mais satisfeito, de uma forma que o conflito seja resolvido, do que buscar pela via da imposição de uma decisão judicial, que é o que ocorre quando o juiz entrega a prestação judicial, é a imposição da decisão de um terceiro sobre o destino daqueles dois envolvidos. E quando as pessoas autocompõem, elas criam a própria decisão. Então, normalmente, a gente simplesmente não acaba com o processo, mas resolve o conflito. Até porque é fundamental que as duas partes elas tenham a vontade de resolver, porque sem a vontade mútua não existe uma imposição, porque nós estamos falando aí de um acordo, né, de uma liberalidade de vontades. Perfeito.
Toda vez que nós temos uma imposição de uma decisão, inegavelmente alguém não fica satisfeito. Quando nós conseguimos construir a decisão judicial partindo dos envolvidos, né, em que se chega a esse acordo, a possibilidade de satisfação daquelas pessoas depois da celebração do acordo é muito maior do que quando nós temos a imposição de uma decisão judicial. E as partes saem satisfeitas, que é o objetivo final. Perfeito. Normalmente esse é o objetivo alcançado quando a gente consegue fazer isso de forma da autocomposição. Nós vamos agora para os comerciais e voltamos falando sobre multiparentalidade numa entrevista exclusiva com o professor Rodolfo Pamplona. E eu converso com o professor Rodolfo Pamplona Filho, que está em Vitória e vai falar com a gente agora um pouquinho sobre a questão da multiparentalidade. Lembrando que a multiparentalidade é quando a pessoa tem a oportunidade de ter 2 pais ou 2 mães na certidão de nascimento. E ele agora vai nos falar sobre as consequências da multiparentalidade. Perfeito. Querida Patrícia, falar sobre multiparentalidade é falar sobre um tema novo. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente sobre essa possibilidade de termos obrigações alimentares, reconhecimento da paternidade com concomitância, né? Ou seja, na multiplicidade, na pluralidade de ascendências de pais e de mães. Este fenômeno ocorre em face, naturalmente, da ideia do reconhecimento da paternidade socioafetiva, que é o estabelecimento de um vínculo afetivo entre um pai, uma mãe e uma criança, né? E dentro dessa relação, sem excluir a ideia do vínculo genético, o vínculo biológico já existente. Essa ideia de concomitância é algo que é muito bonito. É algo que, sem sombra de dúvida, é um fenômeno da contemporaneidade, em que, em função de famílias recombinadas, prioriza o afeto. Nós estamos priorizando o afeto. A ideia de efetivamente se buscar. Mas como isso se configura, ainda é um problema. Por quê? Porque a gente trabalha quase numa lógica do jeito de trabalho de uma primazia da realidade. Ou seja, sem uma declaração, uma manifestação nesse sentido, unilateral ou bilateral. E aí o que acontece? Nós temos algumas situações, por exemplo, de famílias recombinadas, do padrastia ou da madrastia, né? O padrasto, a madrasta, desenvolve com o seu enteado, com a sua enteada, um relacionamento afetivo. Ele se tornou pai? Ou ele apenas está se incorporando como uma figura paterna naquela situação, né? Ajudando, sendo a lei do pai, fazendo isso. Essa é uma situação complexa. Por quê? Porque neste ponto as pessoas têm que saber ou quererem ser pais, quererem se sentir pais e mães. Esse é um problema terrível. Mas a ideia do reconhecimento vale a pena. A ideia da concomitância também como tese inovadora. Só que aí começam os problemas. Os problemas normalmente são do ponto de vista dos efeitos patrimoniais, é verdade. A ideia de alimentos, a ideia de herança, a ideia de regime de visitas, já que relacionamentos recombinados também podem se extinguir. E tem as consequências. E as consequências, vamos ter a guarda, vamos ter uma guarda compartilhada de enteado, mas se é uma situação em que se desenvolveu uma paternidade socioafetiva, a consequência é lógica. Responsabilidades. Tem responsabilidade e tem direitos. Nessa circunstância também de ter acesso. Essa é uma situação que precisa efetivamente talvez ser observada para uma disciplina legal. E esclarecida também para aquela pessoa que tem a intenção de fazer isso, de efetivar o registro. Talvez a ideia de uma declaração, uma manifestação de vontade idônea, em que o indivíduo possa, não, eu estou realmente assumindo. É claro que acaba sendo quase uma forma indireta de adoção. E isso a gente precisa efetivamente pensar em algum tipo de disciplina legal, justamente para garantir segurança. Porque o Supremo reconheceu em uma situação absolutamente diferente, porque era a ideia de um pai biológico que não queria assumir a sua responsabilidade, e aí
porque havia um reconhecimento de uma paternidade socioafetiva. E o Supremo disse, não, os dois respondem. O pai biológico e o pai não pode se eximir das responsabilidades. Mas ao fazer isso, surgem várias outras questões que nós temos que desenvolver. Que não estão regulamentadas em lei. Nem em lei e nem no próprio acordo do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, resolveu-se uma questão tópica, acolhendo-se a possibilidade da tese da pluralidade de linhas parentais, mas não se disse quais são os efeitos. Cabe a nós, na doutrina e a jurisprudência, no seu vagar da história, conseguir regulamentar. E o interessante é que no direito de família, ultimamente, você não tem como ter tudo regulamentado, né? Porque a vida, ela é dinâmica e a lei não está acompanhando a vida, o dinamismo. A lógica é justamente essa. No campo das relações de família, o Estado vive uma crise ontológica. Sim. Por quê? Porque as partes cada vez querem menos Estado. Ou as pessoas não querem que o Estado regule com quem ela vai dormir, com quem ela vai viver, com quem ela vai construir um projeto familiar. Diversos temas, nós queremos que o Estado simplesmente respeite a vontade das partes, mas ao mesmo tempo nós queremos discutir mais presença do Estado no campo da responsabilidade civil. E aí discutimos o abandono afetivo, a alienação parental e todos os outros elementos em que muitas vezes o Estado atua sem previsão legal específica. Essa é a nossa confusão. Professor, o senhor falou aí poliamor. Vamos entender o que é o poliamor. A ideia do poliamor, da poliafetividade, do poliamorismo, é a ideia da constituição de relações afetivas simultâneas. A lógica é imaginar que esse tipo de relação afetiva será estabelecida de forma consensual, não é uma união paralela, uma família simultânea paralela. Várias pessoas, 3 para cima. Em 3, nessa relação de 3. Não necessariamente mantendo relações sexuais ou afetivas entre todas, mas sim de uma forma consentida com concordância. Então, essa construção, que é algo diferente do nosso modelo tradicional de uma família binária, né, é algo que E um tema extremamente vanguardista, exatamente. Né? Mas perceba que essa é uma circunstância da liberdade. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, diria o meu conterrâneo Caetano Veloso. Mas, e nesse ponto, se as partes aceitam isso, por que o Estado tem que dizer não? Essa é a pergunta. Verdade. Professor, muito obrigada. E ficamos por aqui com mais essas excelentes palavras do professor Pamplona. Até a próxima. E por hoje ficamos com mais um Direito na Prática. Gostou do nosso tema? Acompanhe então as nossas redes sociais. No Facebook, Direito na Prática, YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti e no Instagram, TV Direito na Prática. Quer mandar uma sugestão? Mande para o e-mail tvdireitonapratica@gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores.